Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MBA Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi e hoje estamos aqui para mais um bate-papo, mais um episódio do nosso podcast. E o tema vai ser planejamento sucessório, cooperativismo, né? A gente vai entrar num tema aqui um pouquinho diferente, dentro da essência do planejamento sucessório. Para isso, eu estou aqui com a Ana Cláudia, que é advogada da área societária lá do escritório, especialista em cooperativismo, né? Compõe a mesa aqui também o Gabriel Horner, que é coordenador da consultoria tributária do escritório, e o Rafael, que é o coordenador comercial lá do tributário do escritório. Obrigado, Ana, por estar aqui. Eu acho que é um tema bem bacana dentro da tua especialidade, né? Você trabalha muito com planejamento sucessório, nós todos, né? Na verdade, trabalhamos muito com planejamento sucessório, acho que é um dos temas carro-chefe lá no escritório. E eu lembro que na escolha aqui do tema a gente trouxe isso para dentro do cooperativismo, porque tem algumas nuances aqui em relação a esse tema que diferem ele um pouco, né, daquilo que é o planejamento sucessório de uma empresa familiar, vou chamar aqui de uma empresa familiar comum, né? Mas estou usando essa expressão só para diferenciar do cooperativismo, que é, de fato, uma coisa, é algo muito específico. E aí eu abro aqui, Ana, perguntando para você assim, o que difere, né, um planejamento sucessório dentro de uma sociedade empresária familiar normal e quando a gente olha para o cooperativismo, o que tem de diferente, o que você pode destacar para a gente? Bom, primeiro, obrigada, Hugo, pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando desse assunto que para mim é uma grata surpresa de vida, de carreira, de experiência, porque eu estudei muito cooperativismo na graduação, no meu mestrado, eu fiz um mestrado em gestão de cooperativas, no doutorado estudei também cooperativismo, porque são organizações, as cooperativas são organizações que eu admiro muito, um modelo de negócio que eu admiro muito. E, coincidentemente, né, a vida vai abrindo oportunidades e a gente vai agarrando essas oportunidades. E lá no escritório, a minha carreira foi migrando para a parte de planejamento patrimonial e sucessório, governança também, né? E é interessante ver como esse assunto se mistura com cooperativismo e como isso tem tudo a ver, né? Falar de cooperativas, falar de planejamento tem tudo a ver. E a grande diferença, né, que eu diria assim, entre fazer um planejamento sucessório, patrimonial, de empresas familiares comuns e aquelas que estão dentro das cooperativas, é o resultado que isso tem, o impacto que isso tem para essas organizações, né? Então, assim, quando a gente olha para cooperativas e na verdade elas têm uma dor, que é uma dor muito antiga, que é a dor da sucessão do negócio, né? Que é o negócio final, nesse caso aqui, que são as próprias cooperativas. Então, as cooperativas, elas enfrentam essa dificuldade de transmitir o legado do cooperativismo ao longo das gerações. E eles perceberam, em pouco tempo, né, que a origem desse problema, ela tá lá na empresa familiar, no negócio familiar. E aí isso precisa ser tratado com cuidado, precisa ser visto com cuidado, e é uma jornada. Não é algo que se faz do dia para a noite, e não é algo que se espera um resultado imediato também. Então, assim, você precisa trabalhar a cultura, você precisa trabalhar toda uma visão, todo um psicológico dessas famílias para elas entenderem que, sim, precisa pensar no que vai acontecer depois, né? Depois que eu me for, como é que vai ser esse negócio, tá? Então, a gente enfrenta um problema nas cooperativas, que é o esvaziamento das cooperativas. Então, assim, se eu não tenho uma boa sucessão do negócio, eu logo não tenho cooperados, logo as cooperativas se esvaziam e elas vão perder força de mercado e tudo mais. E é um impacto tanto local, impacto na cidade, no estado, mas é um impacto até em nível global, porque você vê que o cooperativismo ele é um movimento global e ele é guiado por princípios que são princípios universais. Então, à medida em que eu vou deixando esse legado se perder, a força do cooperativismo também se perde. Porque a força do cooperativismo está nos números, né? O grande diferencial é justamente você ter mais cooperados. Quanto mais cooperados, mais produção. Quanto mais produção, mais relevância. E imagino que esse trabalho geracional, né, dessas novas gerações que estão vindo, para além da questão do interesse, tem a sucessão dos cooperados, da produção para chegar na cooperativa e a sucessão da própria cooperativa, né?
preparação de executivos. O que você tem visto assim a nível de mercado, a nível de movimento das cooperativas, para além do interesse, o que você tem visto de ações que têm sido tomadas por eles para justamente trazer o assunto para a mesa, trazer mais relevância para essa pauta, ou começar movimentos para buscar fortalecer essa sucessão, Ana? Então, assim, são diversas frentes, na verdade, assim. O movimento cooperativista, ele tem órgãos de representação. A gente tem aqui no estado do Paraná a OCEPAR, por exemplo, temos a OCB no Brasil. E essas organizações, elas estão preocupadas com a continuidade do movimento cooperativista e os problemas que precisam ser enfrentados. Então, essas organizações promovem ações bem focadas na sucessão. Então, promovem grupos de estudo, encontros regionais, procuram incentivar, promover, colocar esse assunto na mesa, né? Porque às vezes a gente normalmente fala em planejamento assim, né? A família está preocupada com que o negócio dê certo. Então, o foco principal da família empresária é fazer o negócio dar certo. E às vezes esses assuntos, eles vão ficando em segundo plano e ninguém se preocupa muito com isso. E eles vão se preocupar com isso quando você tem lá a sucessão prestes a acontecer ou quando já aconteceu. Então, esse é um problema, assim, né, muito comum em qualquer negócio familiar. Então, essas organizações, eles têm esse papel de dizer assim, olha, precisamos olhar para isso, né? E aí, quando você vê que os números, eles vão mostrando que existe um problema, né, geracional, um problema de longo prazo, esse problema se torna mais evidente, né, a história de manter isso em alerta. Então, essas organizações, elas têm colocado esse assunto em pauta. Além disso, a gente tem também cooperativas que têm olhado para o assunto da sucessão, pensando na longevidade da própria cooperativa. Então, tem promovido também encontros, promovido cursos, promovido, inclusive, aí, incentivos, né, patrocínio de assessorias, para que as famílias consigam ter acesso também a um bom número de profissionais aí que consigam fazer essa sucessão acontecer da melhor maneira possível. Ana, e você comentou aí em relação a essas associações e o esvaziamento das cooperativas, de que maneira que o escritório poderia auxiliar os cooperados e auxiliar as cooperativas para que isso não acontecesse? Existe algum guideline que a gente tem ou, enfim, encontros que a gente promove, algo que o escritório poderia fazer nesse sentido? Assim, a gente tem normalmente um passo a passo, né, para fazer sucessão. Então, acho que a primeira coisa que precisa ficar muito clara, assim, é que a sucessão é uma jornada, né? Isso se fala em diversos fóruns. Sucessão é uma jornada. O que isso significa? Significa que não é feito do dia para a noite. Então, às vezes a gente se depara com famílias que estão com aquele senso de urgência. Agora, com reforma tributária, eu estou aqui na mesa com vários tributaristas. Vocês estão vendo isso, né? Essa urgência da reforma tributária faz com que as famílias acreditem que precisam fazer isso para ontem, né? E precisam correr com as coisas e tudo mais. Mas o que a gente enxerga é que eu não faço uma sucessão do dia para a noite. E não é uma coisa que eu tenho um fim, né? Assim, quer dizer, planejei, implementei e acabou. Não tem que fazer mais nada. Um processo, não né? né? Enquanto você tem pessoas vivas, né? Trabalhando no negócio, interagindo, relações familiares complexas, você precisa revisar uma série de coisas, né? Revisar, por exemplo, os documentos que foram feitos, revisar as vontades. Então, existe esse processo, que é uma jornada. Mas antes da gente entrar na jornada, quer dizer, não significa que não tem fim, né? Significa não significa que não exista um processo, né? Então, existe um processo, existe um passo a passo. Como que nós aqui na assessoria, a gente costuma trabalhar nos nossos planejamentos? Então, acho que a primeira critério básico de tudo é entender a situação. Como é que a gente entende a situação? A gente tem conversas, reuniões diversas, a gente analisa documentos, então analisa documentos relacionados a imóveis, documentos relacionados ao patrimônio em si. A gente faz um diagnóstico, né? Acho que esse é o termo que a gente costuma usar quando a gente inicia um planejamento, que é fazer um diagnóstico. A gente precisa entender
quantas empresas são, quem são as pessoas, como é que é formado o grupo familiar, quais são as dores, quais são as dificuldades. Feito isso, né, a gente precisa ter uma conversa com a família, e aí a gente gosta de fazer essa conversa, tanto em grupo quanto individual. Por que individual? Porque às vezes você tem conflitos de interesses, você tem questões que precisam ser levadas no privado. Né? Então... E como é um ambiente familiar, às vezes as pessoas não estão confortáveis em falar algumas coisas na frente das outras, né? Exatamente. Então, nessas conversas, a gente acaba também entendendo melhor quais são esses interesses e vontades, principalmente dos patriarcas, né? O que eles pretendem para aquele patrimônio, o que eles pretendem para a sucessão do negócio. E depois disso, a gente começa a trabalhar em estruturas. Então, quando a gente fala de estrutura, e eu acho bem bacana falar disso, assim, porque... algumas pessoas acham, acho que é um senso comum, assim, de achar que planejamento tem que ser muito complexo, né? E, na verdade, aí até a gente brinca, assim, o que é planejamento, afinal de contas, né? O que é planejamento sucessório? Então, na verdade, assim, até um testamento é um planejamento, né? Se eu tenho uma família que tem um imóvel e quer decidir como vai ficar esse imóvel depois, eu faço um testamento, eu estou planejando sucessão. Então, não significa que eu preciso criar estruturas super complexas. Às vezes, demanda a criação de estruturas complexas, a gente trabalha com isso nos escritórios, né? Mas não precisa necessariamente ser assim. É que, assim, normalmente, vou pegar aqui vários ganchos da tua fala, né? Eu acho que, assim, primeiro, a gente precisa separar aqui, talvez por isso esse senso de urgência, né? Porque as pessoas estão olhando para uma sucessão patrimonial. E não para uma sucessão, e essa sim leva tempo, porque existe uma outra análise que precisa ser feita, que é a sucessão do negócio. Não o negócio patrimônio, o negócio quem vai assumir aquilo. A continuidade do negócio. Isso, né? E assim, a avaliação se as gerações que estão chegando têm essa capacidade e essa aptidão para isso. Porque muitas vezes, e assim, a vontade também, não né? necessariamente um filho quer seguir o caminho do pai. No agro, acho que uma grande diferença, e voltando lá para aquelas diferenças iniciais em relação a negócios, a sociedades empresárias e falando do agro, né, do cooperativismo, é a clássica novela, né? Então, assim, o que acontece? O pai é um produtor rural que cresceu, né? Os filhos saíram para estudar, foram normalmente para estudar na capital, né? Saíram do interior, e nesse estudar se formaram, tem profissões diversas, né? Um filho se formou médico, outro advogado, enfim. E o pai ficou gerindo o negócio, né? E aí, assim, existe o retorno ou não do filho para gerir aquele negócio. E quando a gente está falando do agro e nessa questão do cooperativismo, diferente de outros tipos de planejamento sucessório com o qual a gente se envolve, ele está ligado muito na pessoa física. Né? Então, assim, quem vai assumir o negócio não é uma estruturação empresarial ainda. Claro, existem hoje produtores rurais que têm nível de faturamento de empresa multinacional, né? Que estão estruturados. A gente está num movimento mais moderno, então né? Esse conhecimento está mais enraizado em várias famílias, mas a estrutura básica ainda é o pai que explora, né? Até por uma condição tributária, explora aquela atividade na pessoa física. E aí aqui começa um trabalho de um planejamento até... e aí eu entendi quando você coloca assim, é uma jornada. É uma jornada mesmo, porque você olha, né, essa realidade que está assim estruturada na pessoa física, os filhos estão fora, alguns voltaram, né, ou um ficou e está tocando o negócio. Como é que você acomoda todos esses interesses? Porque você tem a questão patrimonial de um lado, que precisa ser sucedida, né, e dividida entre os herdeiros. Você tem aqueles que vão se dedicar ao negócio, aqueles que não vão se dedicar ao negócio. Como é que você estrutura isso? Normalmente, esse planejamento parte para um modelo um pouco mais sofisticado, né? Então, até para que seja mais fácil essa transição, né? A gente falando da complexidade dos planejamentos, né, das estruturas, normalmente elas existem pelo cunho fiscal. Né? A gente normalmente faz alguma estrutura mais bem elaborada porque eu quero reduzir a carga tributária do TCMD, porque eu quero evitar um ganho de capital. Né? Então, assim, o tributário ainda é a variável motriz para você estruturar o planejamento.
E aí o cobertor começa a ficar curto, né? Porque você tem outros interesses envolvidos aqui. E isso, assim, é bem importante assim, a gente pontuar, porque, assim, outro dia eu estava numa conversa e eu ouvi essa frase, né, que me chamou muito a atenção, assim, se o teu interesse com o planejamento sucessório é exclusivamente economizar tributo, você está no caminho errado. Porque essa economia que você tem na parte tributária, você com uma boa assessoria financeira, você consegue recuperar, você consegue fazer esse dinheiro rodar, você consegue né, fazer crescer o teu patrimônio. Então, não deve ser esse o teu principal objetivo em se fazer um planejamento sucessório. Óbvio que a gente quer fazer isso com a menor carga tributária possível. Isso sempre está no nosso radar, a gente quer fazer isso, mas os ganhos, acho que principais aqui é você conseguir ter continuidade no negócio, fazer com que o negócio seja perene, que é a grande dor das famílias empresárias, principalmente no estado do Paraná. Ontem eu estava numa conversa em que eu ouvi dados bem interessantes sobre Paraná, e falando sobre como o número de empresas familiares não sobrevivem no estado e tudo mais. Então, acho que as dores, elas são bem conhecidas, a gente sabe que o negócio o negócio precisa ter esse aparato, né, para que ele consiga sobreviver. Mas falando de cooperativas aí do agro, né, que eu acho que são talvez as mais interessadas, e que envolvem aí essas empresas familiares do agronegócio, né? Então, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que o patrimônio, que é o imóvel, né? Que é aquilo que produz... É o principal, né? Ele à medida em que se eu não tenho um planejamento e eu passo isso de geração para geração, tenho uma sucessão, tenho que abrir inventário, eu tenho uma questão que é dividir essa terra, né? E à medida em que eu divido essa terra, eu diminuo a minha capacidade produtiva. E fazer essa divisão, ela é extremamente complexa. Então, assim, a gente, assim, talvez olhando de fora pareça simples. É só dividir. Não é só dividir, porque muitas vezes eu preciso de estudos complexos para fazer a divisão de uma propriedade rural. Não é simplesmente eu pegar o mapa e fatiar isso, né? Porque eu tenho uma parte que pode ser reserva, pode ser uma parte que tem água, posso ter uma parte que não é produtiva. Então, fazer essa divisão é extremamente complexo e é muito ruim para o negócio. Então, à medida que... Então, isso está diretamente ligado às famílias cooperadas, né, do agronegócio, porque se eu divido esse patrimônio, eu diminuo minha capacidade produtiva e eu tenho a perda lá na ponta, que as cooperativas não conseguirem, né, ter ali os seus produtos para comercialização. Uhum. Nessa movimentação toda que a gente tem feito, a gente tem participado de alguns eventos na UCEPAR, né? Enfim, outras instituições, falando sobre o planejamento sucessório, participando de alguns comitês, trazendo esse assunto, né? Você acha que, de fato, despertou um interesse maior, ou ainda a gente tem uma dificuldade em acessar, né, o empresário, né, o produtor rural, para que ele se sensibilize, que ele precisa olhar para... Porque, assim, a gente comentou que o movimento das cooperativas, e agora, né, dá para entender por quê. Eles estão preocupados em perder os seus cooperados, à medida que essas gerações vão passando, né? Pela sucessão do negócio não acontece, a chance dela perder o cooperado fica muito alta. E eu acho que a cooperativa, ela olha mais longe do que o cooperado, né? O cooperado olha safra a safra. A cooperativa tem planejamento estratégico, né? A gente tem grandes cooperativas aqui no Paraná. Você acha que ainda tem essa barreira, que o Hugo comentou, do interesse do cooperado? Ou quando o assunto surge, ele ainda vem com aquela de vocês estão querendo me matar e tal, quer que eu vá antes da hora? Acho que você perguntou e já respondeu, porque eu acho que é exatamente isso, né? Então, assim, você tem um movimento muito mais externo. Então, assim, as cooperativas, as organizações, elas estão tentando conscientizar o cooperado a olhar para esse assunto. Mas, assim, eu percebo que os jovens, eles estão muito preocupados com isso, as esposas estão muito preocupadas com isso, as mulheres dos negócios, elas estão preocupadas com esse assunto, né? A gente participou aí recentemente de comitês, de grupos de jovens, de mulheres falando sobre esse assunto, mas ainda é um assunto que gera desconforto, gera preconceito, essa ideia de vocês estão querendo me matar, né? Então, isso é muito real, né? E esse conflito geracional. Então, você tem, assim,
os patriarcas, eles olham para o negócio de uma maneira, muitas vezes, e também depende da geração. Normalmente, quando você está falando de primeira geração, é aquela pessoa que começou o negócio, que lutou para sobreviver, que agora está começando a colher frutos, que dedicou a vida para o negócio, que quase nunca usufruiu dos frutos daquele negócio. Que investiu tudo ali, toda a energia e tal, e aí você começa a ter a entrada da segunda geração, que é aquela geração que já pegou um negócio estruturado, mas que também tem ideias, que também tem vontade de implementar algumas coisas, e às vezes tem embates, né? Porque, eu quero fazer algo aqui que meu pai não concorda e tudo mais, e aí entram esses conflitos. Então, às vezes é um assunto que, né, como eu disse, você quer deixar em segundo plano, é um assunto delicado, um assunto espinhoso. Então, acaba que isso fica... a gente precisa ter uma ação, né? E aí entra o nosso papel de conscientização, de mostrar a importância, de mostrar os números, de mostrar o quanto isso é relevante em longo prazo, né? Para que esse esforço inicial que foi feito lá pelos patriarcas não se perca, né? Fugir daquela máxima de que o avô planta, o filho colhe e o neto passa fome, né? Exatamente. É que é uma questão cultural, né? Com certeza. Muita coisa envolvida nessa dinâmica de transição, né? Ana, estamos caminhando aqui pro final. Deixa eu te fazer uma pergunta, observação, que acho que a gente já comentou até um pouquinho aqui, que é esse olhar multidisciplinar quando a gente está falando desses projetos, né? Por que é tão importante ter esse olhar multidisciplinar, ou seja, não só o planejamento, né, estruturado pelo advogado, pelo jurídico, mas ter um profissional que ajude também em outras áreas ali, que faça essa análise da família como um todo, para trabalhar esse planejamento sucessório? Acho que a principal importância disso é que, quando a gente fala de empresas familiares, né, a gente está falando daquelas 3 esferas bem conhecidas, né? Está falando de patrimônio, família e gestão. Então, para fazer um planejamento sucessório, eu preciso abordar as 3 esferas, eu preciso abordar todas essas nuances. Então, eu não estou falando só de transmitir um bem, de pegar um papel e passar para frente aquela propriedade. Eu estou falando de sonhos, eu estou falando de interesses, eu estou falando de um herdeiro que, por exemplo, não tem aptidão para aquele negócio, mas ele precisa ser um bom sócio, ele precisa funcionar em harmonia com aquela propriedade. Então, para isso, é fundamental você ter um acompanhamento também, e a gente lá gosta de trabalhar, né, nos nossos projetos com profissionais que também abordem questões familiares, psicológicas, de formação, preparação de herdeiros, formação de carreira, porque a gente quer que essas pessoas, elas contribuam para que o negócio dê certo. E a gente também quer que aquele que está disposto a trabalhar no negócio, que está disposto a colocar a mão na massa ali, essa pessoa também tem o seu reconhecimento. E também lidar com conflitos familiares, que são conflitos que existem em qualquer família, né? Então, quando eu tenho um profissional, muitas vezes, que é capaz de mediar essas relações, eu tenho muito mais chance de ter um planejamento de sucesso. Legal. Considerações, meus caros? Nossa, aprendi muito aqui, né? Eu achei muito interessante a questão de colocar, apesar de eu ser no tributário, né? Não colocar o tributário como o centro, eu acho que é fundamental. Acho que a história que a gente está construindo no escritório, com todos os planejamentos que são feitos, mostra exatamente isso. Que a vontade da família ser respeitada com o menor custo possível, obviamente, né? Mas colocar a questão tributária como algo... uma parte do processo. É uma etapa que tem que ser vencida, né? A gente tem 2 certezas na vida, que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto. E quanto mais a gente fala sobre esse tema, mais a gente vê que quando a gente morrer, a gente vai pagar mais imposto ainda. É o sócio oculto, né? Sócio oculto. Sim. Sempre aparece. Custa caro. Mas é algo que, assim... eu acho é um tema extremamente interessante. A gente podia ficar horas falando sobre isso aqui. E eu acho que aprendi bastante. Gostei muito da conversa. Sim, muito bacana. Olhar, a gente, né, como tributarista, a gente sempre está pensando na eficiência, né? A eficiência tributária, eficiência, e aí, trabalhando em alguns casos ao lado da Ana, a gente começa a aprender um pouco mais, né?
Que existem pessoas atrás daquela pessoa jurídica, né? Que não é só uma... Existem interesses também que se chocam muitas vezes com as questões tributárias. Exatamente. Legal, foi um Legal. prazer conversar com Obrigado, vocês. Ana. Foi super bacana Valeu. mesmo, acho que enriquecedor, né? Uhum. Obrigado, Rafa. Obrigado, Gabriel. Valeu, obrigado, Hugo. Muito obrigado e até a prazer. próxima.